Finalmente estamos de volta no nosso primeiro episódio. Bem-vindos para quem está assistindo pela nossa primeira vez aqui, Sim. Mas a segunda vez pra gente em vida real gravando esse episódio, não é mesmo? Realmente. A gente já lançou uns spoilers no Insta daquele episódio. Tudo que eu consegui salvar daquele episódio que a gente já gravou, eu tô tentando postar lá. Inclusive, já deixa aí o chama pra seguir no Instagram. Se você não segue no Instagram, pode, não. Cana.pod. @cana.pod. É uma história isso, inclusive. Vamos contar hoje aqui nesse episódio como que surgiu o arroba do Instagram, o arroba do TikTok. Mas, já deixa aí o chama pra seguir lá no Insta. Se você tá vendo os cortes ou esse podcast de qualquer outra plataforma, a gente tá dominando tudo. Se Deus quiser, amém. Então, assim, hoje é realmente pra gente introduzir, pra vocês conhecerem um pouco mais da gente. Eu acho que, sei lá, a gente tem muito que compartilhar, mas a gente quer manter isso de vocês saberem da gente. Aqui não tem filtro, não vai ter corte, não vai ter nada. É a gente, vida real. Vida real oficial. Acho que com isso a gente pode começar falando um pouquinho do porquê que surgiu essa ideia de fazer um podcast, de onde é que veio, como que a gente linkou as nossas mentes e falou assim, vamos fazer isso. Tá, então eu vou começar, porque quem deu a ideia foi eu. Já faz um tempo, na verdade, que eu tava pensando na ideia do podcast. Eu falei assim, cara, eu queria muito um podcast que eu conseguisse relate. Eu conseguisse me ver nele. Eu falei assim, eu quero um podcast que eu possa falar do que for, qualquer coisa, do jeito que eu falo, que é misturando português com inglês, do jeito que é. E daí a hora que eu falei com o Caleb, eu falei assim, vamos fazer um podcast? Porque eu acho que as nossas conversas, elas são muito boas. A gente tem muito que dá pra reter, né? E nessa geração de hoje em dia, a gente tá sempre buscando isso, algo que a gente possa relate, que a gente possa, enfim, se sentir familiar com aquilo, enfim. E essa foi... Exato. E eu e o Caleb, ao mesmo tempo que a gente é muito parecido, a gente é muito diferente. Histórias muito diferentes, perrengues diferentes, Exato. Né? Então, quando eu falei, vamos criar, assim, e a gente mistura muito português com inglês. Eu acho que de todos os meus amigos, o Caleb é o que mais tem essa questão de misturar igual eu, e a gente conversa, uma hora a gente tá falando em português, outra hora eu enfio em inglês, a gente começa a falar inglês do nada. E a minha televisão tá começando. Começou essa porcaria. Voltando, recapitulando. Mas eu falei assim, vamos criar um podcast? E eu, como bom amigo topa tudo que eu sou, eu falei assim, pra ontem, vamos embora. Bora. Só que ele falou pra ontem e foi viajar. Uma viagem somente de 3 meses pelo mundo, que vai virar história aqui pro podcast também, pra gente conversar sobre esses lugares que eu visitei, essas culturas diferentes que eu vivi, né, os perrengues que eu passei nessas viagens, mas a gente falou assim, vamos fazer isso, e eu fui viajar o mundo. Foi. E daí nisso, peraí. Ai, meu Deus. Foi. E daí nisso que ele tava falando isso, né, da viagem, ele voltou pro Texas, eu já tava aqui, eu mudei de casa, quando eu me mudei, ele foi embora. E vida vai, vida vem, ele tinha as coisas dele pra resolver, né, como ele ficou muito tempo fora. E daí, algumas semanas atrás, ele simplesmente me mandou, do nada, um print do LinkedIn, porque o bichinho é viciado no LinkedIn. Adoro. Do nada, ele me mandou um print. Falando, e aí, o podcast vai sair? E eu falei assim, pra ontem. Então, pra ter um pouquinho de contexto, esse print, ele fala mais ou menos, e aí, se você quiser puxar aí pra gente comentar sobre isso, o print fala mais ou menos sobre, tipo assim, dar a largada, dar a partida, sabe? E ele faz ênfase no sentido de nada que você vai fazer pela primeira vez vai ser bom. Mas você não tem como fazer a sua 100ª vez se você não fizer a primeira. Leia pra gente. Eu vou ler e daí o Caleb traduz. Então é isso. Your first workout will be bad. Your first podcast will be bad. Your first speech will be bad. And your first video will be bad. Your first anything will be bad. But you can't make your 100th without making your first. So put your ego aside, Caleb tem dificuldade nisso, and start.
Ai, meu Deus do céu. Bom, mas para os não falantes de inglês, traduzindo basicamente o que a Ana Lu acabou de ler, é isso, o seu primeiro podcast não vai ser bom, o seu primeiro dia na academia não vai ser bom, o seu primeiro vídeo não vai ser bom, o seu primeiro... Qualquer coisa que você vai fazer não vai ser bom. Mas você não tem como fazer o seu 100º, que teoricamente já vai ser o seu mais aprimorado, aquela coisa melhor, sem você ter feito o primeiro. A gente conseguiu uma segunda chance aí do primeiro episódio, mas o primeiro deu muito errado. Então Muito errado. Acabamos de quê? Viver a prova de que esse print, enfim, esse mantra, sei lá, o que foi isso que a gente leu, é verdade. Eu acho que o que você viu ali, você viu a palavra podcast, por isso que você lembrou. A palavra podcast me lembrou daquela conversa que a gente tinha tido, né, do tipo, vamos fazer, vamos. E aí eu falei assim, a gente tá esperando demais pra chutar o balde e vamos fazer o primeiro. Exato. E nisso, nessa conversa de tudo, como que é seu podcast e tudo mais, a gente falou que a gente tem muitos amigos com muita história pra contar. Muito! Nossa, eu posso listar um nome de gente aqui que eu adoraria trazer aqui Exato. nesse podcast. Então, a gente falou assim, bora fazer. E foi assim que surgiu o Podcana. Mas como surgiu o nome Podcana? Ótima história também. A gente tava... Acho que eu posso comentar um pouquinho mais sobre essa. Uhum. A gente tava tendo um impasse grande até pra falar, pra decidir qual seria o nome, né? A gente pensou em misturar inglês com inglês no nome do podcast. A gente pensou em fazer algo... Inglês não. Eu parei pra pensar aqui um pouco. Nossa, usando a mente, né? Hoje eu tô almoçar. Hoje você resolveu, né? Mas enfim, aí a gente tava nesse impasse. Qual vai ser o nome que a gente vai dar para esse projeto que a gente tá aqui querendo fazer junto? Como que a gente vai tirar isso do papel e decidir qual que vai ser o nome, né? Decidir o nome de coisa é muito difícil. A gente usou até o chat GPT. O chat GPT lá, opa! GPT, não é P. Chat GPT. A gente pediu ajuda aos universitários, né? Inteligência artificial, porque não foi de muita ajuda. A gente colocou, pro meu TCC. Nome para o podcast. Cheesy. Muito cheesy. Inclusive, isso é uma história ótima, né? A gente soltou um pequeno trecho do primeiro episódio que a gente gravou comentando sobre por que a gente queria botar algo relacionado com cheesy, porque a gente é muito cheesy, enfim. Vai lá ver se vocês não viram ainda, porque a gente não vai conseguir reproduzir o quão engraçado foi. Exato. E aí, por fim, a gente estava sentado fazendo o que a gente ama, comendo. Um sanduba do Thunderclouds. Que é basicamente um Subway. E aí a Ana veio com uma ideia genial. E aí eu quero que você conta. Eu não queria esse nome, gente. Vamos começar que eu não queria. Eu jurava que o Caleb ia olhar pra minha cara e ele rir. Ele ia rir e ele ia falar assim, que merda. Não. Próximo, exato. Porque a gente tava indo e eu falei assim, Caleb, Ana, Cana. E a minha cabeça, né, overthinker, tava como? Milhões. Virei pro Caleb e falei assim, eu tenho uma ideia, mas não sei se você vai gostar. Eu na hora, e se a gente colocar de Podcana? Primeiro ele olhou assim pra mim. Por quê? E daí eu, Caleb, Ana, Cana. Daí ele, amei. Amei. E por que eu amei? Porque o quê? Eu gosto de beber, gosto de caldo de cana e nada melhor pro nosso podcast, né? Que a gente vai seguir fazendo juntos pra ter uma referência a gente, né? Caleb, Ana, Cana. Enfim, eu acho... A Cana tá atrás de você, aliás. Ó, easter egg. A banda... A banda achou o easter egg da Cachaça 51 ali atrás. Inclusive no nosso logo. Inclusive no nosso logo, que também já é um... Foi perrengue pra... Já é uma história pra gente contar também. Mas só pra encerrar por que do Podcana, né? Como que a gente chegou nessa conclusão. Eu acho que foi um nome que encaixou muito, né? Tipo assim, é um nome que quando você fala, ele encaixa, ele tem um jargão, não sei se essa palavra é certa. Jargão? Jargão, não. Não sei se essa palavra existe, não. Ai, é falando. Ó, palavra merda. Ai, caralho. A gente ainda não decidiu se vai ter palavrão ou não, mas provavelmente sim, porque a cada 2 palavras que a gente fala. Não consegue ficar calado quando é palavrão. É
fogo. Amém, tô tentando bloquear. Enfim. Se a gente continuar assim, eu juro, esse podcast vai ser só a gente dando risada. Ai, meu Deus do céu. Ai. Enfim. E aí... Chegamos num comum acordo de qual seria o nome do podcast. Eu virei pra ele e falei assim, eu não gosto de tomar caldo de cana, mas... Eu já, por minha vez, amo um caldinho de cana. Mas a ligação que tem com o Brasil, né, os brasileiros e tudo mais. Uhum. Eu falei assim, eu acho que super rola. Enfim, decidimos o nome. Sim. E uma vez que foi decidido o nome, passamos pelo primeiro perrengue desse podcast. Que foi a jossa do Instagram. E é por isso que é cana.pod. Cana.pod por um tempo, até a gente conseguir descobrir pra onde foi parar o diabo do @podcana. Porque se você pesquisar aí... Não tem. A gente passou o quê? 1 hora praticamente tentando descobrir o que diabo aconteceu com esse arroba. Alô, amigos que trabalham pro Instagram. A Aline ainda trabalha lá? Não, que pena. É. Mas amigos que trabalham no Instagram, ajuda a gente. Tamo aqui precisando. Olha, tá pisca. A piscada. Mas foi. E aí, o TikTok a gente conseguiu, né? TikTok conseguimos. Inclusive, fiquei muito feliz que a gente conseguiu no TikTok, porque acho que pro branding, né? E aí quando você for se apresentar, falar mais sobre isso, é uma coisa que você é bem empenhada nisso. Pro branding do podcast, eu acho que é interessante já começar com uma coisa mais organizada, mais clean. Igual tá no TikTok, eventualmente, né? Eu não Quem postei sabe? o de hoje no TikTok ainda. Olha aí. Tenho que postar, eu esqueci completamente. Mas o setup tava todo pronto a hora que você chegou aqui, né? Nossa, então, você assim, arrasou, cara. Eu também passei o dia trabalhando, né? Fogo. Eu sou desempregada. Tem que pagar as contas, né? Enfim, aí passamos pelo primeiro perrengue, que foi não conseguir o arroba que a gente gostaria pro Instagram. O que tá tudo bem, né? Estamos só começando. Quem sabe um dia a gente consegue reivindicar o arroba podcana. E daí depois o segundo perrengue, que foi o logo. O logo. Que era mudar a cor. Esse bendito logo que eu vos apresento aqui pra vocês, Podcana, foi o quê? Uma ligação de pelo menos umas 4 horas que a gente ficou? Eu liguei pra ele do nada, eu falei assim, tô criando aqui, não sei como que vai ser. Daí eu espelhei o meu computador com o Caleb, ele tava fazendo as coisas dele. Uhum. Eu tava lá no Canva. E querendo ou não, tipo assim, eu não sou designer, então... O Caleb tá... Vai, cadê? Bora, vamos. patrocínio Roku aí pra gente, hein? Anyways. Tela preta, ótimo. Ai, que ótimo, que lindo. Por que aconteceu? Não sei. Tô triste agora, poxa. E aí, hein? 1 hora vai, mas vou continuar falando aqui, então. Enfim, vai falando aí enquanto eu vou tentando resolver isso aqui. Eu não sou designer, então eu sou limitada pelo Canva, eu sei que não é a melhor ferramenta, né? E os designers vão provavelmente até jogar pedra em mim agora. Eu cancelamento também. Mas eu não sou designer, então eu trabalho com o que eu tenho. A gente tá começando com o que a gente tem e é isso que importa. Orçamento limitado. Orçamento limitado. Então, assim, quando eu comecei a fazer, e daí eu coloquei lá, né, no Canva. canesugar.com. PNG. Transparente. Fundo transparente. Cane Sugar. Ai, cara, a minha época de thumbnail maker, cara. Era Você usava o Photoscape? Não, usei por muito tempo o Photoscape. Eu usei. Muito, pra fazer thumbnail, pra fazer montagem no Orkut. Era muito Tumblr Cara, usar o muito. Photoscape. Nossa, pra fazer os meus posts no Tumblr. Eu colocava Meu no Deus. Google, eu colocava no Google assim, One Direction, PNG, fundo transparente. Daí eu era... Bum, nada. Eu era limitada àquilo. Cara, enfim. Mas... Enfim, com recursos limitados, Exato. tendo que trabalhar com Canva. E daí tinha um negócio, daí a gente colocava a cana-de-açúcar atrás do negócio, e daí ia, e daí não ia, e daí... E aí a Ana botava o negócio, gostei disso, Daí eu também olhava mais assim, não tá rolando. Até que, por fim,
com bastantes horas trabalhadas em cima disso, juntando duas mentes pensantes, a gente conseguiu chegar no Podcana imagem, né? A gente ainda não tinha nem chegado na parte letras, na fonte que a gente queria usar pra isso, né? Mas chegamos na imagem. Muda a cor, daí antes de chegar no verde, a gente tentou o vermelho, tentou o amarelo, tentou tudo que vocês podem imaginar. Exato. E como a gente estava limitado às coisas que a gente tinha ali, a cor foi a que deu. Gente, pra vocês terem noção quanto que o limitado é, a gente não tem nem o Canva Pro, né? Tinha que ser o quê? Você tem? Ah, que limitado! Burguesa safada. Mas eu preciso, né? Para os meus posts. Eu tenho quantos perfis para administrar? Vários. Enfim, chegamos no final da logo, na logo final, que a gente gostou, que ambos gostaram, que fez sentido, que... E daí a letra. Um minuto de silêncio pra letra, porque, nossa, eu quis morrer. E colocava a letra e não gostava. Daí eu também não gostava. E daí o Caleb não gostava. Daí eu mudava. Isso aqui tá ok. Porque eu quero um negócio mais cursivo. Caleb, tá péssimo. Não gostei desse. Bem sincero dele de ser. Porque eu não consigo segurar a minha língua dentro da boca, né? E daí a gente decidiu que ia ser em círculo. Então daí depois que a gente achou mais ou menos as letras. E bota aí pra colocar no radio tem. Na circunferência, no coisa que vai em volta. Nossa, a gente, pra vocês terem noção, incomodava pra gente onde que o P tava encostando. Se tava na metade do P, embaixo do P. Enfim, foi um perrengue pra conseguir. A gente é muito perfeccionista. Muito. Infelizmente. O que assim... É trauma, sabia? Eu aqui pronta pra falar, é uma coisa boa, você é trauma. A psicóloga disse que é trauma. Psicóloga.com @AnaLuísa, chama aqui. Enfim, aí chegamos nessa logo que, pra te falar a verdade, round of applause, né, que a gente fala em inglês, para... né? A gente tá... Pá! Pra quem não sabe, assim, é applause no... Linguagem de sinal, né? Round of applause, batendo palma de novo. E TDAH aqui é ótimo, né? Enfim, eu acho que ficou um trabalho... Foi um trabalho muito bem feito, né? Apesar de demorado. A gente conseguiu chegar num resultado legal, um resultado que passa bastante do que a gente, né? Essa coisa mais alegre, as cores... Enfim, cachaça. A cachaça. Ele não é cachaceiro, mas eu gosto de uma caipirinha. Eu particularmente não gosto de cachaça, tipo assim, a cachaça bebida, mas eu gosto de álcool. Eu no seu aniversário tomei shot de cachaça enquanto você tava na vodka. Doida, né? Mas eu já gosto mais. Não, você gosta do caldo de cana, eu gosto da cachaça. Exato. Fechou. Pronto, perfeito. Enfim, então, parabéns pra gente por ter come up com essa logo que ficou muito da hora. Eu acho que representa legal. Eu gosto. Clica de novo, só pra não sair. Lembra, a gente tem que lembrar dessa porcaria. Um dia a gente descobre como botar esse negócio parado aí pra no caso, a gente já descobriu que a televisão não está colaborando. Vários perrengues, né, que a gente vai passando. Enfim. E aí, essa foi a história do perrengue da logo. Como que a gente chegou com isso. Sim. E foi assim que o Podcana foi criado. Exato, e é uma coisa, um projeto que eu tô bastante orgulhoso. Eu achei um máximo ter gravado o primeiro episódio aqui, infelizmente. Não vai ao ar. Não vai ao ar, as pessoas não vão ter acesso, mas tomara que a gente esteja fazendo um bom trabalho com esse segundo episódio, que vai ser o primeiro. Senão, a gente vai ter que ter um terceiro e primeiro episódio. Eu não quero. Não tô ligando. Ele não tá bem, guys. Desculpa, é um dia inteiro de trabalho, é complicated. Mas e daí agora eu acho que a gente tinha que falar um pouco da gente, né? Acho importante, né? Quem é Caleb? Não, quem é Caleb? Quem é Ana Luísa? Já que a gente vai ser um podcast bem, tipo assim, em volta das nossas experiências, né? O que é ser adulto pelos nossos olhos, pelos nossos lens, pela nossa perspectiva, é importante, como né? que é aprender a ser adulto. Porque aprender, eu acho que a gente não tá fully. Não, nem a pau, né? 23 anos, 22 anos. Acho que nem os nossos... Às vezes eu paro pra pensar e falo assim, será que nossos pais também estão fully developed?
Tipo, tão totalmente desenvolvidas? Cara. Cada dia é um dia novo. É uma experiência nova que você vive, é uma coisa diferente. É uma constante evolução. É um obstáculo que você tem que passar por cima, enfim. Eu acho que a gente nunca vai chegar, tipo assim, com certeza e falar assim, eu sou um grown up. Obviamente que com o passar dos anos, você, pela sociedade, o que a sociedade dita, você é adolescente, é adulto, é idoso, né? Na minha cabeça eu ainda tenho 15 anos. Na minha cabeça eu tenho quantos? 10. O Caleb consegue ser uma criança de 10 anos, às vezes. Mas em quesito tipo de experiência, eu acho que a gente constantemente vive experiências de um adulto e a gente tá constantemente tentando, né, concluir aquilo, enfim. Então, acho extremamente importante a gente compartilhar quem é o Caleb, quem é a Ana Luísa. E a gente vai falar o quê? Vai nome, idade, da onde veio... Deixa eu olhar aqui na minha... Cor favorita. No meu... Como que é o que a gente faz aqui? No seu na minha colinha, né? Na sua colinha, no seu Na minha colinha. Meu nome é esse. Acho que o quê? Ladies first. Começa aí. Such a gentleman. Oh, my God. Então tá. Não, no outro vídeo você não fez isso. Eu tive tempo de repensar, né? A gente revê, corrige. A gente tá tendo uma segunda opção, uma segunda chance real. Mas vamos lá, então. Eu sou a Ana. Eu sou extremamente criativa. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que colocar aí. Eu sempre vivi da arte. Eu sempre amei arte, period. Eu sempre fui uma criança muito pra frente, sempre fui uma criança que gostava da câmera, gostava de falar, gostava de ser ouvida, gostava de cantar. Aos 14 anos comecei a fazer teatro, então entrei nesse mundo artístico pra valer, comecei a cantar, atuar. Você fez inclusive algumas peças em São Paulo, né? Sim, na minha cidade, na sua cidade lá. Que é Jundiaí. Que é interior de São Paulo, mas eu estrelei em alguns musicais ali. Cara, todos originais. Experiência incrível, né? Assim, sim. Por alguém que também fez isso, eu adoro escutar histórias sobre isso, tipo, como que foi a experiência, enfim. Mas, eu amo essa coisa de você experienciar ser uma nova pessoa. E quando você realmente entra no personagem, você vira uma pessoa nova, real. Eu já fiz coisas mais fantasiosas, como eu já fui uma bruxa. Mas também já fui uma... Eu nunca vou esquecer que eu era a Dini Adalva. Gente... Achei que você ia falar, eu já fui uma árvore. Não, eu nunca cheguei a esse ponto, tá? Eu era uma atriz muito boa pra pegar esse papel. Meu Deus, nossa, desmereceu as plantinhas. Não, claro que não. Você sabia que você precisa ter ficar muito stay still pra ser. Você precisa ter uma capacidade muito grande pra ser uma árvore. Que eu não tenho. No caso, eu não tenho a capacidade de ser uma árvore. A não ser que esteja numa storm, que daí eu me movo. Porque eu não consigo ficar parada. Isso tudo pra você não ser cancelada. Sempre. Eu já fui cancelada esse ano. Não quero ser cancelada de novo. Enfim. Mas... Voltando pra gente, justamente, quem é você, né? E eu tive a oportunidade de ser a Dini e a Dalva, né? No caso, eu era a Dini e eu tinha uma parceira de cena que era a Dalva. E a gente era a fofoqueira do bairro. Você nem gosta de uma fofoca, né? Na época eu... Ai, meu Deus. Na época eu não relate at all, mas agora... A palavra não saindo involuntariamente, porra. Mas anyways, agora talvez eu tenha dado uma... Eita! Clica a setinha pra baixo. Esse negócio aqui tá complicado. A televisão não quer cobrar. Não, é outro perrengue. É mais um perrengue. Mas nisso... Eu não conseguia me ver nessa personagem quando eu era mais nova, porque eu acho que eu interpretei ela e eu tinha entre 14 e 16 anos. E eu acho que também, antigamente, negócio de fofoca era um tabu muito grande, né? Sim. Tipo assim, não pode fofocar, é feio. Se Agora tá na internet toda a fofoca. Não, né? Inclusive vários Instagrams aí que bombam por fofocar sobre a vida de celebridades, subcelebridades, enfim. O que... Não tô reclamando porque eu gosto bastante, né? Realmente. Eu gosto de uma fofoca. Mas hoje em fofoca dia... não, corrigindo. Troca de informação. Troca de informação. Mas tiveram outros personagens, eu tive a oportunidade de fazer alguns trechos de musicais da Broadway, como Chicago, como In the Heights.
E eu amo tudo isso. Inclusive, atualmente eu faço também aula de canto. Eu não fazia antes, eu aprendia no teatro, né? Tinha as minhas aulas vocais ali. Mas canto na igreja, toda essa parte artística é comigo. E além disso, né, por ser uma pessoa extremamente criativa, eu criei a minha própria empresa, que é o International. Sou eu. Uma CEO presente aqui pra vocês, galera! Sim, e que tá sendo um grande desafio pra mim. Realmente ter abandonado as coisas que eu fazia antes. O safe zone, né? Exato. O comfort zone, sei lá. Realmente eu só stepped out of my comfort zone e tô vivendo aí numa fase completamente nova, realmente colocando a minha fé pra jogo também, que eu sou uma pessoa extremamente cristã. E pra teste também, né? Exato. Tipo assim, pra você confiar que tudo vai continuar dando certo e que as coisas vão continuar movendo pra frente, que você não tá dando passos pra trás. Sim, eu me peguei num momento da minha vida que eu estava realmente procurando muito controle. E daí foi quando Jesus me mostrou e falou assim, quem tem que estar no controle sou eu, querida. Me entrega. Solta o volante, filha! Me entrega! E foi isso que eu fiz. Então, é isso. Atualmente eu trabalho com o marketing digital, especialmente de diferenciação, e com uma base teatral, que é um novo método que eu tô criando. E... Olha ela, inovadora. Exato. Então, e ter a oportunidade de trabalhar em português e inglês tá sendo incrível. E agora eu também fazendo vários projetos, como podcast, como o meu perfil pessoal, como content creator. Content creator. Eu ia falar content creation. Mas não, produtora de conteúdo. Eu tenho, né, faço alguns vídeos para algumas marcas, dependendo. E é isso, eu também gosto de produzir vídeo. Eu acho que mantém a minha cabeça viva e criativa. E muito só criar é o que eu gosto de fazer. Você quer falar um pouquinho de como você veio parar nos Estados Unidos ou vamos guardar isso? A gente pode guardar. Guardar para um episódio especial? Sim. Perfeito, então. Well, acho que eu posso me introduzir agora, né? Quem que é o Caleb? Como então, que... esqueci de falar que a minha cor favorita é turquesa. Eu vou falar minha cor favorita. Porque se você não viu, a gente tá na minha casa e tudo é dessa cor. Importante, né? Importante. Não sei se eu sei qual que é a minha cor favorita. Vou É falar preto. azul. Azul. Não é só porque eu uso muito preto. Inclusive, meu primeiro episódio eu vesti azul. É verdade. Eu também. E a gente nem tinha combinado. Dessa vez a gente combinou. Mais ou menos. Eu já tinha saído de casa trazendo a camisa preta, então... Mas daí eu perguntei, a gente tá na minha casa, então eu botei uma roupa preta. Tá. Anyways, enfim. Eu já falei, tenho 23 anos, meu nome é Caleb. Atualmente trabalho para uma empresa europeia e gosto bastante do que eu faço. Mas um pouquinho antes disso, eu fiz de tudo um pouco. Compartilho com você da minha época teatral, fiz bastante teatro, inclusive, atuei para a igreja, atuei em peças na minha cidade, lá em João Pessoa, para cidades vizinhas também, que foi uma experiência muito, muito legal. Eu acho que foi o que trouxe o Caleb extrovertido realmente pra cena, Eu esqueci de falar que eu também danço. Eu fiz jazz e balé por muito tempo, inclusive fui parar em uma competição de São Paulo. Olha! E a gente foi, acho que até a terceira fase. Que isso? Tá aí uma coisa que eu não faço. Eu não danço nem canto. O negócio com a música ali... Como um cantor e um dançarino, o Caleb é um ótimo LinkedIner. Ai, cara. Enfim, realmente, o negócio da música ali não é muito comigo, não. Eu tô mais pra estar, talvez, na frente da câmera ou apresentando uma peça teatral. Eu sou bastante expressivo, né? Eu acho que conforme vocês forem assistindo mais dos podcasts, enfim, getting more familiar com a gente, vocês vão ver o quanto que não só eu, mas a Ana Lu também é muito expressiva. Ah, não! Pelo amor de Deus. Olha aí, você sincando o áudio de novo. E, enfim, então fiz de tudo muito um pouco no quesito artístico. Postei no YouTube por um tempo, que inclusive chegou a dar certo, né? Talvez é uma história para outro episódio, mas apostei no YouTube, tentei apostar no Instagram, que eu nunca consegui identificar se era mais a galera que já me seguia porque da cidade que eu morava, ou enfim, porque tava pegando
engajamento, enfim. E também puxei muito pro esporte. Eu sou uma pessoa muito, muito ativa no esporte. Jogo vôlei praticamente toda semana, umas 2, 3 vezes por semana. Hoje em dia, já jogava antigamente. I can't relate. Eu amo esporte. Fiz natação por muitos anos da minha vida. Fiz saltos ornamentais profissionalmente. Não sabia disso. Pois é, cara. Mas eu acho que você também não sabe que eu também era esportista quando eu era menor. Sério? Eu joguei handball. Olha, E eu fui pra competição e tudo. Que isso, cara. Não consigo imaginar. Mas foi tipo assim, obrigada, praticamente. A minha mãe falava. Você tem que fazer. E daí eu falei assim, tá, vou fazer. E daí eu acabei fazendo amigos ali. Mas eu sempre fui da dança. A dança eu saía e voltava. Era o seu era o que eu gostava. recurring, né? Enfim, então, muito artístico. Sempre tive a pegada muito artística. Inclusive, fiz vários testes para Globo, por exemplo, para fazer novela dentro da Globo. Fiz propaganda, fiz curta-metragem na minha fase de ator e na fase de esportista, né? Como eu disse, fiz saltos ornamentais profissionalmente, fiz natação a minha vida inteira, surfava lá em João Pessoa. Sempre tive uma vida muito ativa no esporte mesmo. Até ele chegar nos Estados Unidos. Até chegar nos Estados Unidos e descobrir que o Big Mac é $7. Cara, eu não dou conta, viado. É muito bom, pô. É muito bom. Vamos comer um Maczinho depois daqui. Eu comeria muito. Enfim. E aí... Pior que eu moro agora a 5 minutos de um McDonald's e a minha tristeza. Você não tá ajudando. Eu tô pronto pra o quê? Parar tudo aqui e pegar uma batatinha. Pôr um frapezinho. Eu não gostava do frappé. De nada. E eu provava dele. E eu não gosto disso. Eu gosto de coisa gelada. Semana passada eu peguei um só pra mim. Olha, de moca. E agora eu só pego de moca. Eu fico convertida. E de graça ainda, porque eu tenho muita pontuação. Meu Deus, tá comendo muito Mac então, pô. Pra ter muita pontuação. Enfim. E aí, pronto. Aí tive toda a minha fase artística, fase esportiva, que foi meio mesclada ali, mais ou menos. E aí, a responsabilidade bateu na porta e eu tive que enfrentar o mundo real, que é pagar a conta, né? Fogo. Não vai achando que só porque você muda de país não tem mais boleto. Não. Porque tem muito mais. Tem muito mais. E aí isso entra mais pra história de como eu cheguei nos Estados Unidos, como Com foi quantos isso. anos você começou a trabalhar? Tipo, trabalhar mesmo? Aqui nos Estados Unidos ou tipo antes Antes mesmo? no Brasil. Eu já fazia bico, né? Tipo assim, sem ter carteira assinada, sem ser jovem aprendiz. Acho desde os 14 anos. Isso fora o que eu ajudava os meus pais. Meu pai tinha uma lotérica, né? Mais ou menos assim. E aí ajudava com eles, tipo, tirando xerox, essas coisas. Mas não necessariamente trabalhava, né? O importante era estudar naquela época. Sim. Mas a partir dos 14, 15 anos eu já fazia um biquinho de monitor de brinquedo inflável. Ai, sim. Você também você organizava evento numa época. Já fiz evento, tipo assim, festa pra menor de idade. Isso a gente vai ficar próximo episódio. Eu sinto isso, porque eu também comecei a trabalhar com 15, mas pra você ver, eu nunca tinha nem visto essa minha mente empreendedora até agora que eu comecei realmente a emprender. Olha o que isso é por causa dos Estados Unidos, eu diria. Sim. Essa responsabilidade, esse empreender, essas novas veias que aparecem pra você fazer, né? Enfim, história pra outro episódio. Mas então, o que eu ia falar eu comecei a trabalhar com 15, carteira assinada. Mas eu lembro que aos 9 anos no Brasil? No Brasil. Pô! 15 anos, obrigada. Eu passei num concurso em quarto lugar pra trabalhar na Sabesp de menor aprendiz. E é uma empresa de água e esgoto, né? Do estado de São Paulo. E então, é pública. Eu não vou saber dizer se ela é 100% pública ou se ela é metade, pública e privada, porque ela trabalha pro estado de São Paulo. Cara, essa televisão, ela vai me dar um tempo. Daqui pro final desse episódio, eu tô tacando água nela. Mas eu consegui passar em quarto lugar no concurso público. Mas antes disso, aos 9 anos, eu nunca vou esquecer, eu fazia Kung Fu na época. Sério? Eu fiz Kung Fu por um Meu tempo. Deus do céu, eu também fiz Kung Fu. Aqui nos Estados Unidos, quando eu nasci, tipo assim, bem novinho, tipo 3, 4 anos. Eu fazia aos 9. Era gente, gratuito na minha cidade. Mas não é muita gente que conhece ou fez Kung Fu na vida. Não. Principalmente no Brasil. Impressionado. Obrigada. Então.
Não, mas calma. Eu lembro que eu achei na minha casa um monte de miçanga, um monte de coisa que a minha mãe usava e que ninguém usava mais. Fez eu nunca biju. usei. Eram umas bijuterias que ela tinha. Eu falei assim, mãe, você usa? Ela, não. Eu falei assim, eu vou vender. Botei tudo numa caixinha da Hello Kitty que eu ganhei no McLanche Feliz do McDonald's. Nossa, o McDonald's viu lá. Levei pro Kung Fu e eu tinha que sentar e ficar esperando numa arquibancada enquanto o pessoal terminava pra minha turma entrar. E daí eu chegava. Eu saí daquele lugar sem uma bijuteria, eu vendi tudo. E eu chegava nas pessoas, você viu isso aqui? Olha que bonito. E daí eu começava a mostrar e as pessoas compravam. Que isso, empreendedora, o sangue empreendedor, ó. O sangue empreendedor. Aos 12 anos, eu aprendi como fazer película de unha. Você sabe o que é uma película de unha? Eu não sabia o que diabo era bojo, quem dirá saber o que é película de unha. Película de unha ficou muito famoso porque você conseguia imprimir qualquer coisa e colocar qualquer desenho na sua unha. Pronto, é bolo. Sabe aqueles bolos que imprimia antigamente que botava uma imagem em cima? Sim, então assim... Sério que isso virou moda? Eu aprendi a fazer essas coisas. Eu fazia e eu levava pra escola e eu vendia pra todos os meus professores. E vendia pra salão de beleza. E você tem noção que eu aprendi a fazer essas películas? A minha tia me ensinou, porque eu queria muito comprar uma Barbie na época. Aos 12 anos, olha que eu brinquei de Barbie por muito tempo. Você assistiu o filme da Barbie já? Ainda não. Meu Deus, tá perdendo tempo. Não que eu tenha assistido, né? Eu fui pro cinema, Você paguei dormiu? o ingresso. Vamos assistir então. A gente tem que... E eu da Blue Beetle. E o Blueberry também dormi no filme. Então. Daí você vai comigo e eu não deixo ele dormir. Por isso que ele assiste comigo. Olha aí, fun fact sobre mim. Adoro dormir no cinema. Não, a gente foi assistir Tartarugas Ninja semana passada e ele sentou do meu lado. Até então, tudo bem ele dormir. Até ele começar a roncar. Daí eu só ouço porco do meu lado. E daí eu, Caleb, acorda ele. Deixa eu dormir, me deixa dormir. É porque eu odeio ser acordado, cara. Odeio ser acordado. É uma coisa que realmente me incomoda. Tipo assim, se eu tô dormindo, me deixa dormir. Porque se tem uma coisa que eu gosto é de dormir. E alguém interromper uma coisa que eu não só dormir, mas assim, interromper uma coisa que eu tô fazendo, que eu gosto de fazer. Enfim, minha filha, tá mexendo com... catucando onça com maracuja. Ai, Ele assassinou o dedo dele. Morre não. É fogo, né? Só me lasca. Mas eu sou sua amiga, então eu tenho que rir. Aí sai daqui, meu dedo sangrando. Nem chama a ambulância, né? Aqui nos Estados Unidos. Não pode, é muito caro. Enfim. Aí você tava falando que você trabalhava, perdeu o total. Olha, a veia do empreendedorismo foi forte em mim. Que você falou que você começou a trabalhar muito cedo, exato. Enfim, aí, né, eu tava falando sobre responsabilidade de bater na porta, as contas chegarem, a gente tem que virar realmente adulto, né? Que é totalmente o ramo desse podcast, o que a gente quer falar sobre. Não necessariamente sobre os nossos empregos, mas... o que é ser adulto? O que é ser adulto? Quais são as responsabilidades que vêm com esse título, né? E como que a gente tem navegado essa fase. Enfim, aí a responsabilidade bateu na minha porta e eu falei assim, vou ter que construir alguma coisa. Na época... Desculpem. Na época eu estava no Brasil ainda, foi quando eu decidi entre fazer faculdade. E isso é uma coisa que nem todo mundo sabe. Eu passei para a faculdade de Direito pela UFPB. Não sabia, eu fiquei sabendo no último episódio que não saiu. Universidade Federal da Paraíba, passei para Direito. E aí eu fiquei entre exercer, né, fazer a faculdade de Direito ou vir para os Estados Unidos. E eu acho que a resposta tá clara do que a decisão que eu tomei, né? Que não foi uma decisão fácil. Pelo contrário, foi uma decisão muito difícil. Eu tive que realmente juntar meus paninhos de bunda e falar assim... Adiós, vou enfrentar esse mundão que vai ser os Estados Unidos e ver o que vai dar. E graças a Deus, deu muito certo, né? Hoje em dia... virou homeowner aos 20 anos, comprou a primeira casa dele. Você comprou o seu carro zero também. Comprei meu carro zero. Já meu segundo carro, né? Mesmo só com 22 anos. O primeiro touro ele, né?
Isso não quer dizer que eu sou um mau motorista. Eu sou um ótimo motorista. Gostaria de acreditar nisso, mas... Eu não gosto de dirigir. Quando o Caleb tá comigo, eu sou passenger princess dele. Porque... Bateram no meu carro, né? E o carro foi destruído, cara. E era um carro desse tamanho, né? Desse tamanho, uma baratinha. Enfim, esse foi meu primeiro carro. Comprei meu segundo carro. Graças a Deus consegui construir uma carreira, por mais que não tenha nenhuma faculdade. Hoje em dia o Caleb, ele é o meu banco. calebbanking.com. O Caleb, ele é meu banco, ele é o meu maior sponsor. Não só seu, né? De várias pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas usaram dos meus Ele tem serviços. a capacidade de, assim, ajudar muita gente. E é uma das coisas mais maravilhosas dele, que ele realmente ajuda se ele pode. E ainda mais agora que eu tô nessa fase de empreender e realmente correr atrás. Nossa, gente, eu preciso de muita ajuda. E é isso, eu acho que... eu acho que vem natural pelo fato pra de mim, você né? ser americano também deu uma facilitada pra você. Exato. De você ter a documentação, no caso, você é americano, não é nem só um green card da vida, porque cidadão, eu acho que... né? Enfim, aí consegui, e isso é uma coisa ótima, a gente basicamente touch base isso um pouquinho ainda nesse episódio sobre como que os Estados Unidos te dá essas veias, te dá essas oportunidades, é realmente o land da opportunity, né, a terra da oportunidade mesmo. E isso acabou sendo uma veia que eu entrei nela, enfim, essa correnteza que eu peguei meu barquinho, pulei nela e consegui construir uma carreira que hoje em dia que eu tô seguindo, né, graças a Deus tá dando certo. Ele é muito fora da curva, gente. Mas a gente tava conversando, inclusive, há um tempo atrás, a Blanda ainda tava aqui, o quanto a gente é fora da curva nas nossas foras da curvice. Exato, né? em cada espectro diferenciado, né? Exato, tipo assim, nas nossas realidades. Exato. Eu não posso me comparar com o Caleb, porque a realidade dele é completamente diferente da minha. Exato. Mas dentro da minha realidade, várias eu sou coisas, fora da né? curva em algumas coisas sim. Exato. Enfim, e aí é isso. Então, esse é um pouquinho do Caleb, né? Essas três fases, né? O artístico, o esportivo, o empregado, né? Enfim, a pessoa que trabalha e tá construindo esse âmbito, né? Viajado, nossa. Nem falei sobre viagem, a gente falou no início, né? Sobre eu ter fugido dos Estados Unidos. Eu viajei bastante nos Estados Unidos. É verdade. O que eu já não fiz tanto. Tipo assim, eu viajei talvez, sei lá, no máximo 10 estados diferentes aqui, de 50 que existem. Eu acho que aqui eu já tô a 18, não sei se foram já 18, não lembro. Enfim, pois é, pelo menos o dobro do que eu e a gente tem praticamente o mesmo Mas você nunca foi pro Alasca, né? Nunca fui pro Alasca. Inclusive, gente, eu quero compartilhar a minha história do Alasca, que eu acho que as pessoas, elas precisam ver o quão besta eu sou. O quão iludida, tapada, cega, atordoada. Emocionada. A palavra é emocionada. Se eu viesse com uma tatuagem já feita em mim, do útero da minha mãe, seria emocionada na testa. Exato. Inclusive. Não. Essa ideia trouxa que passa na cabeça. Jura? Enfim, então é isso. Então esse é o Caleb, né? Em todos os âmbitos, um pouquinho de mim. E tô muito, muito ansioso para poder compartilhar dessas experiências que, apesar de ser um curto período de idade, né? Que a gente acabou de entrar nos nossos 20s, a gente acabou de entrar na era dos 20s, né? Sei lá como é que você tem essa terminologia. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E que muita gente sofre do tipo assim, tô atrasado. E eu não sinto, eu particularmente, obviamente que eu tenho alguns flashes. Eu já queria estar casada, alguns flashes do tipo assim, meu Deus, tô atrasado, eu devia, sei lá, já tá casado, tá no relacionamento, ter filho. Eu acho que é porque a gente. É o que acontece. Vai, me dá esse controle. Foi. Eu acho que o que acontece nesse caso é. Eu e Caleb, a gente tem uma mentalidade um pouco mais madura. E a gente, os nossos amigos todos são mais velhos que a gente, mais ou menos, né? Depende. A maioria. Depende da idade, depende do... Tem alguém mais novo que a gente? Não, tô falando de questão de ser maduro, depende tá. das coisas ao redor. Mas
todos os nossos amigos são mais velhos que a gente. Então a gente vê essas coisas acontecendo, no caso, tipo, eles se casando, começando a planejar ter filho. Você tem noção que a gente tá com 4 amigas? Uma com filho, né, já, colegas, né? Mas 4 amigas que estão planejando ficar grávida ano que vem. É muito louco. É muito louco. Inclusive, queremos trazer pessoas assim também para o podcast, para compartilhar, tipo assim, o que passa na cabeça deles. O que é a vida adulta pra eles. Qual a experiência deles, o que eles têm para compartilhar de bom, né, ou de ruim também, quais são as experiências realmente. Então, nossa, eu tô muito ansioso para trazer convidados. Obviamente, também tô muito ansioso para compartilhar as nossas experiências. Sim. Eu acho que a gente já pode, inclusive, abrir aqui, né, pra quem é que tá assistindo, ouvindo o podcast. Se tiver alguma pergunta, a gente pode abrir perguntas no Insta, mas pode mandar no nosso DM mesmo. E as perguntas que vocês tiverem, se a gente não responder lá, a gente com certeza vai trazer aqui como pro podcast. tópico, né? Exato. Exatamente. Adoro. Eu amo. Muito bom. Muito bom. Adoro esses chamas naturais, cara. Muito, como é que é? Ecológico, não? É natural mesmo. Não é ecológico. Da onde que você tirou a ecologia agora? Ai, da natureza. Mas acho que é. Mas não sei o que mais que a gente... lembrei. Eu até te fiz essa pergunta. Eu quero que você me fale 3 coisas que você aprendeu nesses, 4, 5 anos de adultice. Caraca, vai me botar no spot assim, né? Eu também vou falar, sendo nos Estados Unidos, no Brasil, eu sei que você viveu muito pouco do ser adulto no Brasil, eu também. Mas eu ainda tive, vamos dizer, um ano aí que não fui adulta, né? Com 18 anos eu ainda tava bem dependente da minha mãe, então... Entendi. Burguesa você safada. falou burguesa safada. Não comentamos sobre isso nesse podcast. Você conseguiu sua segunda chance pra eu não te cancelar como burguesa safada. Mas, vamos deixar passar batido. Sou burguesa safada. Burguesa safada demais. Enfim, você falou 4 coisas? 3. 3 coisas. Eu acho que a primeira coisa eu vou reformular, rephrase, que é que não existe such thing de estar atrasado. Eu acho que ser adulto é uma coisa constante que a gente vai viver por muitos anos ainda. E eu aprendi muito isso aqui nos Estados Unidos, de que eu não tô atrasado, tipo, eu não tô correndo... As pessoas aqui, é coisa do brasileiro, assim, casar cedo e de cristão. Mas, bastante de cristão, inclusive. Mas a maioria das pessoas que eu tenho ao meu redor se casaram aos 30 e poucos anos, tiveram filhos aos 30 e poucos anos. Exato. Então, a primeira coisa que eu aprendi é não existe such thing, né, de estar atrasado. Cada pessoa tem o seu próprio tempo, a sua maturidade, o seu desempenho, as suas conquistas, e isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Volta para aquilo... Volta para aquilo que você estava falando de que existem bolas fora da curva para cada realidade diferente, né? Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu aprendi é que existe o seu tempo para tudo, entendeu? Então, tipo assim, acho que isso é a mesma coisa. O quê? Que eu ia falar que eu já falei. Então, vamos lá. Eu falo uma coisa e eu falo outra coisa. E dá tempo de pensar. Eu acho que uma coisa muito importante que eu tô aprendendo agora, assim, eu ainda tô no processo de aprender isso e eu tô tendo um pouco de dificuldade de let it go, que é realmente eu não preciso estar no controle de tudo. Eu acho que é uma das coisas, tipo assim, tá tudo bem você ficar frustrado. Eu acho que eu tô começando a adquirir a minha inteligência emocional agora, que eu não tinha até então. Eu choro mesmo. E me permitir chorar, me permitir sentir é uma das coisas que eu tô aprendendo muito agora. Nessa questão de, tipo assim... Não ofuscar o sentimento, né? Tipo assim, viver aquilo, deixar transparecer o que você tá passando. Porque aquilo é uma realidade, né? Exato. Total. E, como eu disse, entender que, tipo assim, eu não preciso estar no controle. Na questão de, tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tipo, só tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não bem. precisa ficar ansioso por mais que acabe acontecendo, de se preocupar e tudo mais, mas assim, só vai.
E às vezes você tá se sentindo de uma forma hoje, mas no dia seguinte você já não tá mais. E a vida é muito curta pra gente só ficar pensando em problema, isso com certeza. Absoluto. Eu acho que isso eu consegui emendar na segunda coisa que eu aprendi, que é ser consistente. É uma coisa que no Brasil, pra mim, era uma coisa muito... Eu era muito aluado, sei lá, eu tinha uma vida muito... Faz uma coisa aqui, uma coisa ali, enfim, sai misturando tudo e segura na mão de Deus e vai. E aqui eu aprendi muito que a gente tem que ter essa resiliência de ser consistente mesmo nos dias que a gente não quer, nos dias que a gente tá a fim de desistir, enfim. E aí sai um pouco no que você estava falando de ser real com os sentimentos, porque nos dias que você não quer, nos dias que você quer desistir, que tá tudo uma merda, que tá tudo difícil, é onde essa resiliência, essa consistência... Eu choro pro Caleb. Eu ligo pro Caleb, no caso, sem chorar, daí ele me retorna. Ai, senti sua voz tristinha, e daí eu desabo. É isso que eu faço. E, enfim, e ser consistente, né? Tipo assim, continuar showing up. Isso se aplica em várias áreas da nossa vida. Não que eu tenha aplicado em todas, né? Como eu disse, eu aprendi o que é, não quer dizer que eu estou aplicando. Mas se aplica em várias áreas. Enfim, em cuidar da sua saúde, em cuidar da sua saúde mental, em cuidar do seu físico. Espiritual também. Enfim, de continuar da mesma forma que eu tenho que show up pro meu trabalho de segunda a sexta, que eu tenho que bater ponto às 9 horas da manhã todo dia. Eu tenho que ter essa resiliência, essa consistência com academia, com podcast, com projetos. Eu, no momento, eu não tenho a questão de ter que show up num trabalho o tempo todo, mas eu tinha. Então, assim, essa questão de ser consistente, tipo assim, realmente eu não tô num bom dia, mas eu tenho que fazer as coisas acontecerem, é muito real. Mas agora você tem que ser muito mais, porque, por exemplo, eu sou forçado a bater ponto, porque se eu não bater ponto, eu me lasquei. Você, por agora, você não. Você é forçada, tipo assim, teoricamente forçada, você tem que continuar showing up pra sua empresa que você tá criando, você tem que continuar showing up pros clientes. E ainda mais difícil, porque não é uma coisa que eu necessariamente preciso fazer, porque eu não tenho ninguém no meu ouvido pedindo. Você falou tudo. Exato. Então, realmente, você não tem que bater ponto, você não tem que ter essa consistência, mas agora você tem uma consistência muito mais... Se você não fizer, tipo assim, se você falar assim, hoje realmente eu não preciso ir pro trabalho, vai cair seu dinheirinho na sua conta. O meu não. Exato. Se eu não fizer acontecer, não tem no final. Enfim, eu acho Depois que... Depois eu ligando pro Caleb, me manda assim, ó. Enfim, essa foi a segunda coisa que eu aprendi. Eu acho que, emendando então no que você falou, eu acho que a segunda coisa que eu aprendi foi que eu sou do interior. A mente travando. Foi presença. O quanto é importante a gente ser presente. Com certeza. Para as pessoas que... Meu Deus do céu, cara, você leu a minha mente, porque isso é uma coisa que eu acho que nessa minha última viagem pro Brasil eu enfatizei muito pros meus amigos, porque é uma coisa que eu senti que eu não tava conseguindo ser na vida deles. Por exemplo, eu não senti que eu era presente, não só dos meus amigos, da minha família também, da minha prima, meu primo, enfim, do meu tio, das pessoas próximas, eu não senti que eu conseguia ser fisicamente presente. Então eu tentei enfatizar muito do tipo assim, eu não tô aqui presente fisicamente, mas saiba que eu tô aqui, tipo assim, no pensamento, na oração, eu tô aqui com você, tipo, fala comigo, filho. Mas não só isso, eu acho que quando a gente é adolescente, quando a gente é mais novo, a gente liga muito pro que os outros pensam. Nossa. Então a gente quer ter todo mundo amando a gente. E eu acho a validação social é muito Eu ainda preciso necessária. de muita validação. Isso eu tô falando de uma pessoa que ainda precisa de muita validação. E é uma coisa que eu lido constantemente. Aprendendo a ter, como é que é? Tentando ser adulto, né? Isso. Exato. Então, assim, agora entendendo que, tipo assim, as poucas pessoas ao meu redor são as pessoas que eu preciso ser presente. Entendeu? Realmente, tempo de qualidade tá sendo uma das coisas que eu mais tô priorizando. E ter prioridades. Eu acho que presença também tem a ver com você ter as suas prioridades e ser presente nelas. Porque eu, até pouco tempo atrás, eu tinha muita dificuldade em priorizar as minhas coisas. Isso é o meu terceiro ponto, prioridades. E eu priorizava muito mais os outros. Então eu não conseguia ser presente em nada, porque eu sempre tava fazendo as coisas pros outros, mas pensando nas minhas. Nossa, e aí agora, encaixando no meu terceiro ponto, e que legal saber que você, tipo assim, foi uma coisa que você aprendeu, né, realmente, no processo que você tá.
de saber priorizar as coisas, né? Então, saber dizer não. Exato, saber dizer não. Nossa, falar não pra mim é muito difícil. Pra mim também, cara. Muito difícil de eu falar não. E tipo assim, não que eu tenha necessidade ou depois eu me arrependa de ter falado sim, é só que o não é uma coisa que vem natural pra mim. Pra mim sempre vai ser o sim primeiro, mas eu tenho aprendido a falar não. Mas enfim, voltando pro tópico prioridade, é uma terceira coisa que eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos, porque, como eu disse, eu não tenho como ser presente em todas as datas festivas, eu não tenho como ser presente em vários aspectos. Inclusive aqui nos Estados Unidos, tipo assim, eu não tenho como, sei lá, jogar vôlei todo dia, porque eu tenho que continuar acordando cedo pro próximo dia para ir trabalhar. É saber diferenciar o que é prioridade, o que vai trazer o máximo de benefício no long run. Então, eu acho que também vale muito, tipo assim, a priorizar as nossas amizades. Uhum. Eita, a Carol chegou. Vrau! Hello! A Carol acabou de chegar, então vamos dar uma pausa. A gente tá falando sobre prioridades. Enfim. Vai aparecer na câmera. Ai. Enfim, aí... Vai na fé, Carol. Enfim, Pra fazer minha comida, parece. A gente já tá acabando, acho que a gente já tá finalizando os tópicos, se você puder dar uma esperada. Ela tá cansada, cuidado, ela trabalhou o dia todo. Fui pra aula. E foi pra aula. Guerreira. Ela é universitária, ela. Prioridades. Enfim, a prioridade é uma coisa que eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos, conforme os anos foi passando, de morando aqui, sabendo priorizar amizades, priorizar o que é importante pro long run. Enfim, sim, várias coisas que realmente vieram a ser top 1, 2 e 3 na minha vida, que talvez não eram quando eu tinha, sei lá, 18, 17 anos. Eu não sei se eu tenho uma terceira coisa. E tá tudo bem! Tá tudo bem. Eu aprendi... eu sei. Eu aprendi que tá tudo bem você não saber. Não precisa saber de tudo. Não precisa saber. Exato. E tá tudo bem. Uhum. Mas uma coisa que eu queria falar sobre essas questões de prioridade, eu acho que um tópico também é que eu não só falava sim pra tudo, mas eu também tinha dificuldade em priorizar e ter as coisas que eu buscava. Eu convivendo muito com o Caleb e tudo mais, eu comecei a entender as coisas que eu quero pra relacionamentos, e não só relacionamentos, mas tipo, não tô falando tipo romanticamente falando, tô falando pra tudo na vida. Sim. E que tá tudo bem a gente não saber também entrar nesse tópico de você sabe você tem as suas prioridades, mas tá tudo bem você não saber exatamente aonde elas são, mas você tem uma noção da onde você quer ir. Exato, né? Você tem um rumo, entendeu? Não necessariamente você sabe qual que é o foco ali, mas você sabe onde você tá indo. Tá meio blurry, mas você vai. Eu acho que isso é um wrap pra gente conseguir demonstrar um pouquinho do que a gente quer pra esse podcast. É realmente ter isso a gente tá aprendendo o que é ser adulto. A gente não tá aqui pra ter como ser adulto 101. Exato. Não, a gente contando das nossas experiências e realmente falando, cara, a gente não faz ideia do que a gente tá fazendo. Mas vem não ter ideia com a gente. E tomar um caldo de cana no meio do caminho. Ou uma caipirinha. É isso. Acho que foi isso. O Brownie já tá começando a chorar porque a Carol chegou, ele é muito apaixonado nela. E é isso. Então, o de praxe, né? Se tá assistindo isso no YouTube, deixa um like. Comentário. Se você segue a gente em qualquer outra rede social, dá o seu apoio. Se você achou que esse conteúdo que a gente gerou hoje é de algum benefício pra alguém, compartilha, né? Compartilha com alguém que pode ganhar algum benefício dessa nossa conversa. Sim. E super... Vamos go viral, guys! Eu tenho fé! Muito, muito excited nesse projeto. Sim. E é isso, o Podcana finalizou por hoje, mas a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Tchau!